Bem, eu vou falar agora, mais uma vez, com o padre Alcione Zanin, que é o pároco da Paróquia Senhor Bom Jesus aqui em Rebouças, porque no último final de semana, no início do final de semana, esteve reunido com demais padres e o bispo da diocese para, então, receber as orientações, porque a partir dessa semana a igreja reabre as portas, se assim podemos dizer, né, padre Alcione, mas com várias orientações e restrições. Como é que vai funcionar, padre Alcione? Bom dia. Bom dia, Cleiton. Bom dia a todos os internautas. É com muita alegria que nós voltamos às nossas celebrações, entre aspas, normais, né, porque elas não serão automaticamente normais, porque normais seria com a igreja toda ela tomada pelo público, e sim, nós teremos, então, a nossa celebração com a participação com os lugares demarcados, né, então, para as pessoas com distanciamento social, conforme as recomendações do Ministério da Saúde. Tá, como é que é justamente esse que é o ponto-chave, Padre Alcione. Nós somos uma comunidade pequena, Rebouças, né, vamos colocar assim, comparado a outros grandes centros, mas como é que vai funcionar? Qual que é o limite, a capacidade que foi orientada e como é que vai ser feito esse controle, Padre Alcione, de ingresso de pessoas na igreja? Bom, primeiramente, mais que evidente, né, as pessoas que têm problema de saúde, né, elas estão dispensadas até o momento. As pessoas acima de 60 anos também estão dispensadas, e abaixo de 12 anos também estão dispensadas, né? Porque são as leis do governo, né? Então, conforme o decreto do governo, nós seguiremos também, então, o decreto do governo, juntamente com as recomendações, então, do Ministério da Saúde. Os lugares demarcados, né, serão, então, justamente com as pessoas tendo o distanciamento de 1,5 m, né, 2 metros, então a distância. No banco haverá um X, né, em cada banco, com também no banco haverá também uma frase a que pode se assentar, né, tendo então distanciamento. Teremos, então, o álcool gel na porta da igreja, como todas as igrejas também do interior, haverá o álcool gel. O uso de máscara indispensável, né? O uso de máscara indispensável. A Eucaristia nós entregaremos, então, para as pessoas no banco, as pessoas não irão entrar em filas para receber a Santa Eucaristia, então nós iremos, juntamente com os ministros, nos bancos para entregar, então, a Eucaristia para o povo. Então, nós teremos as missas normais, começando amanhã, então, terça-feira, às 19 horas, quarta-feira, às 15h30, com a novena do Perpétuo Socorro, na quinta-feira, às 19 horas, sexta-feira também às 19 horas, sábado às 19 horas, e no domingo, 8 horas da manhã e 19 horas. Então, para a gente poder, as pessoas também poderem escolher um horário, não que elas precisam vir na missa dominical, elas poderão vir na missa semanal, né, para a gente poder, então, dar assistência, então, à nossa comunidade. Também aqui eu também lembro, né, Cleiton, que nós teremos que nos cuidar, todos nós temos que nos cuidar, porque quem ama, se cuida, né? E a igreja, ela tem um amor especial pelos seus fiéis e ela também quer atender bem a nossa comunidade. Certo. Padre Alcione, eu creio que também há de haver o bom senso das próprias famílias, né? Por exemplo, não sei se é o adequado ou não, mas o momento impõe isso. Por exemplo, na casa existem o casal mais o filho já adulto, por exemplo. Evitar ir todos na missa até para que sobre mais espaço para outras pessoas, né, padre? E também não poderão sentar juntos, né, Cleiton? O casal vai ter que sentar cada um num lugar, né? Não vão poder ficar um do lado do outro, porque são as recomendações, e nós vamos seguir as recomendações, porque se nós não conseguirmos seguir as recomendações do Ministério da Saúde, mais que evidente, daí nós temos que novamente ter as missas somente via Facebook e via rádio, e teremos que permanecer com as portas fechadas. Não é isso que nós queremos justamente, então, que o nosso povo entenda, compreenda que nós estamos passando por um momento difícil,
A igreja, a diocese está reabrindo, mas a qualquer momento, a qualquer instante, se a situação se agravar aqui na nossa região, nós fecharemos novamente as igrejas, né? E seguiremos as recomendações também aqui da saúde do município. Então, conforme o que o município vai determinar, nós seguiremos também as recomendações aqui do órgão do município. Padre Alcione, como é que vai funcionar as celebrações no interior? Retornam também ou estão temporariamente suspensas? Elas vão retornar também às celebrações no interior, também da mesma forma, uso de máscara. As capelas, eu peço aos presidentes que tenham álcool gel, então, também na porta da igreja. Talvez muitas não serão celebradas dentro da capela, nós temos capelas que elas são grandes, então dá para dar distanciamento, né, que a gente já sabe que as pessoas de mais idade não virão, né, então ter algumas capelas que dá para nós fazermos o distanciamento, mas muitas nós faremos missa ou no salão paroquial da capela, ou faremos a missa campal, né, conforme os lugares, onde ter mais gente, a gente vai analisar, vai ver, porque a gente não quer colocar ninguém em risco nessa situação da saúde. Nós não teremos folheto nem de missa, nem de culto, lembrando as comunidades, então, que logo a gente vai enumerar as que vão ser atendidas este final de semana. A missa, elas não serão aquelas missas que normalmente tem a homilia de 10 minutos, 8 minutos, nós faremos uma homilia bem mais curta, faremos a celebração também mais curta, no sentido assim de, até mesmo se tem 2 leituras, faremos uma leitura só, para podermos, então, justamente dar assistência às nossas comunidades cristãs. Padre Alcione, uma outra questão, como é que fica a situação da celebração de matrimônios, casamentos, como é que está? O casamento, as pessoas que gostariam de remarcar, então, a celebração do matrimônio, nós faremos, então, a remarcação, então, dos matrimônios, mas os convidados com o distanciamento também social, a gente o casal poderá ver na igreja quantas pessoas que cabem, para saber quantas pessoas que poderão vir, então, para a celebração, então, do casamento, né? Nós teremos o distanciamento também, e a exigência é igual para a celebração da missa, igual para a celebração do matrimônio. Bom, batizados e a catequese suspenso por enquanto, padre? Batizados e catequese somente quando iniciar as aulas e quando voltar à creche. Enquanto isso, está tudo, então, nós deixamos sem fazer, porque nós estamos seguindo o decreto, então, do governo do Estado. Muito bem, mas de qualquer forma, apesar de todas essas restrições necessárias, até por recomendação da saúde, e a própria igreja tem conhecimento e contribui com isso, de qualquer forma, né, Padre Alcione, é uma alegria poder retomar as atividades abertas ao público, né? E a gente poder dar um atendimento às nossas comunidades, né? Eu vou enumerar, Cleiton, as comunidades, então, que a gente vai atender neste final de semana, para que elas também já possam ir se preparando, lembrando que as comunidades que não foram ainda enumeradas, permanece como estava anteriormente. Não há celebração do culto, apenas o ministro reúne as 15 pessoas, como de costume, entregando, então, a Santa Comunhão, fazendo apenas as orações. Por enquanto, não haverá o culto, né? Haverá apenas a celebração da missa, para a gente poder, então, começar, então, ver cada comunidade como que está, a maneira que está, a gente vai dando as orientações para os ministros, então, para eles continuarem, então, as celebrações, então, nas comunidades. Então, sexta-feira, dia 19, né, nós atenderemos, então, às 15 horas a comunidade do Bugio e às 17 horas a comunidade do Riozinho dos Santos. No sábado, dia 20, então, 9 horas da manhã, Faxinal dos Francos e 10 horas a comunidade do Rodeio. Às 14 horas, Conceição de Cima e às 15 horas, Conceição de Baixo. No domingo, 9h30 da manhã,
Comunidade do Potinga, e às 14 horas, Água Quente dos Luz, né? Então, como eu disse, não serão celebrações para a gente poder, então, apenas a gente ver como que está o nosso povo, como que está indo as nossas comunidades, porque são 3 meses que nós não temos, assim, aquele atendimento, né, ao público, e nós apenas estamos, assim, acompanhando, então, aquilo que as comunidades nos trazem, assim, semanalmente para nós aqui na Casa Paroquial. Padre Alcione, aproveitando, esse não é o tema principal, mas me veio agora, nós sabemos que todos enfrentamos dificuldades nesse momento, mas é nesse momento também que existem as provações da fé das pessoas, né? E uma das questões é, nesses 3 meses, como é que ficou a questão da arrecadação do dízimo? Houve uma queda grande, até porque o dízimo é para manter as atividades da igreja, enfim, todas as atividades necessárias. Houve essa queda, Padre Alcione, aqui na paróquia? Como é que está essa situação? Olha, por incrível que pareça, Cleiton e ouvintes, nós tivemos a mesma situação como estava anteriormente. O povo continuou a fidelidade ao dízimo, muitos colocaram o dízimo em dia, nesse período aí da pandemia. Também vimos as pessoas do interior preocupadas como iriam contribuir com o dízimo, né? Então, a gente viu que o nosso povo, ele continuou, então, dentro dessa parte material, eles continuaram normalmente, da mesma forma, mesma maneira como eles sempre nos ajudaram. Então, quero agradecer a toda a nossa comunidade, né? Como eu disse, não tivemos mais dizimistas, mas tivemos aqueles que colocaram em dia o seu dízimo, e tivemos até mesmo um aumento, então, na arrecadação, porque colocando em dia, mais que evidente, então, que tinham pessoas que estavam 2, 3 meses atrasados, né, com o dízimo, então, eles colocaram em dia, então, houve até uma arrecadação um pouco até maior do dízimo, né? Nós também fizemos cestas básicas, já com a comissão, já estamos nos preparando, pós-pandemia, podermos também dar assistência às nossas pessoas carentes da nossa comunidade, né, independente de crença, de religião. Então, nós já estamos conversando com a comissão para vermos o que seria melhor fazer, então, para nós darmos uma melhor assistência, né? Há poucos dias fizemos uma distribuição de cobertores nas vilas, né, para as pessoas mais carentes. Mais que evidente que alguns não compreendem o que é realmente o que mais precisa, porque a gente viu que pessoas, elas vêm ao encontro achando que tudo deve ser só para ela, e nós estávamos justamente olhando as pessoas mais necessitadas, então, do nosso município, né? Então, tivemos a distribuição de cobertores, foram 50 cobertores, mais as cestas básicas para as pessoas que mais precisam, porque a gente tem que olhar o mais necessitado. Muito bem. Eu conversei então com o Padre Alcione Zanin, que é o pároco da Paróquia São Bom Jesus em Rebouças, trazendo mais detalhes sobre essas orientações da Diocese de União da Vitória, aí, acerca dos sacramentos e reuniões, enfim, da reabertura das portas da igreja para a comunidade católica, a partir então dessa semana, de acordo com o que o Padre Alcione acabou de mencionar aí, seguindo as orientações da área de saúde, para que todos possam participar e não corram riscos, né, com a sua saúde. Padre Alcione, eu quero agradecer mais uma vez a tua gentileza em nos atender aí, e esteja à vontade se alguma orientação final, ou quem sabe até o próximo dia, Padre. Então, eu agradeço, Cleiton, agradeço por esse meio de comunicação que você sempre nos oferece da evangelização, que Deus sempre te dê em dobro, e esse grande amor que você tem diante da nossa igreja cristã. Muito obrigado.